Olá pessoal, boa noite. Vamos voltar aqui para nossa aula de Direito Administrativo. Como eu prometi na última aula, eu fiquei de falar com você sobre o poder discricionário e o poder vinculado. Hoje eu vou começar aqui com você. Vamos trazer uma noção do que é o que seja o poder vinculado. Esses dois temas, o poder vinculado e o poder discricionário, ele é bastante batido em concurso público, cai bastante em concurso público, e na universidade se fala muito de en passant, ou seja, fala-se muito pouco sobre esses dois poderes, mas eles são importantes, especialmente para quem pretende ingressar no serviço público. É um tema recorrente, um tema muito recorrente em prova de concurso. Até aqui no final eu vou ler duas questões pertinentes, questões relacionadas ao poder vinculado. Agora, mas quando que ocorre o poder vinculado? Eu trouxe aqui no meu slide, quando se fala em poder vinculado ou poder regrado da administração. Na verdade, o poder vinculado é uma limitação imposta pela lei ao administrado. Ou seja, ocorre quando a lei atribui determinada competência, definindo os aspectos da conduta a ser adotada. Ou seja, o administrador ele não tem uma liberdade de opção. Ele na verdade tem que cumprir a lei, enquanto que o ato discricionário há uma maior liberdade. Aqui não. O ato vinculado, o administrador, ele se restringe, na verdade, ao que a lei determina. Mas qual o exemplo? É muito interessante, um processo administrativo de demissão de funcionário público. A lei determina que algumas condutas aplica-se a penalidade de demissão. Isso está na lei. Não há nenhuma liberdade para o administrador optar por uma penalidade mais amena. Se a conduta é tipificada como demissão a bem do serviço público, o administrador ele não pode, na verdade, inovar. Não, eu entendo que tem que ser uma pena mais leve. Agora, seguindo aqui meu slide, então, como eu falei, ocorre quando a lei atribui determinada competência, definindo todos os aspectos da conduta a ser adotada, sem, no entanto, atribuir margem de liberdade. Não tem liberdade para o agente público escolher a melhor forma de agir. Não tem escolha. Esse conselho do professor Alexandre Maza. Beleza? Então, imagine que a lei determina que se faça algo. O administrador ele tem que cumprir exatamente os termos da lei. É um poder com mais rigor. É um poder que deixa a autoridade, aliás, impõe à autoridade o dever de cumprir exatamente o que a lei prevê. Lei, o que for. A norma, tem que ser uma norma. Agora, por outro lado, está aqui no meu slides, esses poderes no Estado de Direito, cujo postulado temos o princípio da legalidade, são limitados pela lei, objetivando impedir os abusos da arbitrariedade. Qualquer ideia
a ideia desse poder vinculado é que, não obstante o princípio da legalidade, evitar abusos, evitar excessos por parte da autoridade, evitar arbitrariedade. Tanto que, na verdade, quando há uma ofensa a um dispositivo legal, existe o mandado de segurança. Quando há direito líquido e certo, busca-se a via do mandado de segurança, né? Para, na verdade, fazer cessar aquela arbitrariedade, aquele excesso da autoridade. Então aqui ela objetiva impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas a cometer. Significa que os poderes que exerce o administrador são regrados, são limitados, são mais fiscalizados. Ok? Este é o poder vinculado. Isso cai bastante em concurso público, né? Independentemente de esfera federal, estadual, municipal, autarquia. Você que está estudando para concurso, cara, fique atento, leia bastante sobre o poder vinculado, quais são as suas nuances. Eu estou trazendo para você aqui, na verdade, algo nocional, algo resumido, mas é possível que você estude mais. Olha aqui no próximo slide que eu trouxe para você. Desta vez, não pode a autoridade ultrapassar os limites impostos pela lei e a sua efetividade, sob pena de ilegalidade. Exatamente isso. O poder discricionário é um freio, é uma limitação imposta à autoridade administrativa, né? Porque ele não pode ultrapassar os limites impostos pela lei. Aqui. Tá? Eu estava vendo as provas de concurso, é bem tranquilo. No final eu vou te mostrar duas provas. É bem fácil você definir o ato vinculado do ato discricionário. Então disse que o poder da administração é vinculado, porque a lei não deixou nenhuma opção de discricionariedade. Impôs alguns requisitos. Quando a lei impõe requisitos, esse tem que ser cumprido. E a administração deve agir de tal e qual forma, né? Se a lei... Vamos pensar aqui numa licitação. Se ela trouxe alguns requisitos do processo licitatório, não tem como não cumprir os requisitos. Está na lei de licitação, lei de desapropriação, né? Sindicância administrativa. Então há uma série de atos administrativos que são atos vinculados. Agora uma pergunta: a concessão do porte de arma é um ato vinculado ou é um ato discricionário? Interessante. Na verdade, embora haja normas acerca da concessão do porte de arma, né, a sua concessão, ele é, na verdade, discricionário, porque a autoridade ela vai avaliar as suas possibilidades, as suas condições, estado psicológico, aptidão para lhe conceder um porte de arma. Então ele é um ato discricionário, porque na verdade há a necessidade de uma avaliação acerca, né, da possibilidade da concessão desse porte de arma, né? Isso é muito interessante. Então, aqui nos slides um pouquinho mais abaixo, trouxe aqui para você mais um.
diante de um ato vinculado, olha, veja bem que interessante. O cidadão, diante de um ato vinculado, o particular tem o direito subjetivo de exigir que a autoridade faça algo. Olha que está na doutrina. Diante de um ato vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se à correção do poder judiciário, mediante a ação adequada. Se a lei prevê um direito, por exemplo, direito de compensação de tributário, se ela prevê a possibilidade de compensação, a autoridade tem que permitir a compensação. Acho que até trouxe esse artigo para você aqui, acho que é o artigo 3º do CTN. Não trouxe. Acho que o 3º CTN fala sobre a compensação. Tá? Então, pessoal, se a lei ela faculta um direito e a autoridade nega, então o cidadão ele tem o direito subjetivo de exigir, né, aquele direito. Eu trouxe aqui alguns exemplos de atos vinculados. Trouxe 4 exemplos, para você ficar atento. Admissão de servidor público, no caso, concessão de licença médica, né? A realização de lançamento tributário, está aqui, o artigo 3º do CTN, é um ato vinculado porque está previsto no Código Tributário Nacional a possibilidade do lançamento tributário, está aqui, é obrigatório. Tá? Então, a aposentadoria em razão do limite de idade, aqueles limites de 75 anos, né? A emenda constitucional 88 de 2015. Se a pessoa completa os 75 anos de idade, ele tem necessariamente de se aposentar, né? Sob pena de ofensa a um direito constitucional, preceito constitucional. Então é isso, pense bem, na verdade, uma licença médica. O servidor público, ele tem o direito à licença médica, está na lei 8.112/90, está na lei, né? Então está na lei, não se discute. Obviamente, a gente falando aqui em licença médica, há alguns exageros, mas a lei não prevê nenhuma exceção. Tem o direito, né? Olha que interessante. O ato vinculado é aquele que o administrador fica inteiramente preso ao disposto na lei. Ele é refém da lei, que estabelece o único comportamento a ser adotado, não possibilitando, obviamente, nenhuma margem de liberdade para apreciação de natureza subjetiva. Então, o ato vinculado, o administrador, ele fica preso ao que a lei determina. Eu trouxe aqui algumas características do ato vinculado. Trouxe da doutrina, você dá uma olhadinha depois. Algumas características do ato vinculado. O administrador fica totalmente preso ao enunciado da lei, ou seja, ele deve obediência à lei. Há a impossibilidade de realizar qualquer juízo de valor. O controle da legalidade pode ser realizado pelo Poder Judiciário. Esse controle de legalidade é em caso de haver algum excesso, né? A autoridade, ela na verdade, por tratar-se de um ato vinculado, ela na verdade desvirtua. Então cabe ao Poder Judiciário sim fazer a devida correção, né? E aqui, pessoal, já encaminhando para o final, eu trouxe 2 exemplos de provas de concurso. Aqui, banca, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Olha o tipo de pergunta que cai em relação ao ato vinculado.
Quando a lei não confere ao administrador qualquer margem de liberdade para a prática do ato administrativo, esse exercício pode ser vinculado, discricionário, hierárquico, legislativo, supraconstitucional. Então, quando há margem para o administrador, aqui estamos falando de um ato vinculado. Então, é bem tranquilo. Quando a lei não confere ou não autoriza ao administrador qualquer margem de liberdade para a prática do ato administrativo, esse exercerá o poder. Melhorei aqui. Qual poder? Poder vinculado. Tranquilo. E mais uma questão aqui que eu trouxe. É aqui da Fundação Getúlio Vargas. Concursos bastante recorrente. Os poderes administrativos nascem como administração pública e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público. O poder que é exercido, o poder que é concedido à administração pública de modo implícito ou implícito para a prática de ato administrativo, com liberdade na escolha, olha aqui, com liberdade na escolha de sua conveniência e oportunidade e conteúdo, é denominado o quê? Quando, na verdade, aqui é um pouco diferente, o vinculado não há margem para o administrador, enquanto que o ato, aqui estamos falando do ato discricionário, olha aqui, tá? Então, nessa segunda questão, tem várias opções. É um poder vinculado? É um poder hierárquico? É um poder disciplinar? É um poder regulamentar? E é um poder discricionário? Letra E. Poder discricionário é onde o administrador ele tem uma margem, uma liberdade, né, mais opção de escolha, enquanto que no ato vinculado o administrador ele é refém da lei, ele não tem nenhuma margem, né, de opção. Na verdade, ele tem que cumprir os exatos termos da lei. Muito interessante. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Resumidamente, ato vinculado, quando a autoridade não dispõe de nenhuma margem de liberdade. Beleza? Espero que você goste. Estude bastante. Isso cai em concurso. Aliás, não cai. Isso aqui despeita em concurso. Toda prova de concurso tem no mínimo acho que 2 questões envolvendo ato vinculado e ato discricionário. Eu sugiro que você fique atento a isso. Beleza, turma? Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.